Olá a todos que estão nos acompanhando neste episódio. Hoje, o nosso videocast tem o tema Que horas muda o Brasil? Desigualdade, trabalho e educação em debate. Vamos discutir a desigualdade social no Brasil a partir do filme Que Horas Ela Volta, dirigido por Ana Mui-Laert. A obra nos convida a refletir sobre as relações de classe, as diferenças de oportunidades e os impactos que a educação e o trabalho exercem na vida das pessoas. Participam deste videocast Amanda Deschamps, Andrei Felipe Imtor e Daiane de Ramos, em que vamos analisar como o cinema e o jornalismo abordam essa temática e quais são as suas implicações na sociedade. Esse trabalho foi desenvolvido no curso de jornalismo da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, na disciplina de narrativa, transmídia e storytelling para jornalismo, no primeiro semestre de 2026. Bom, para começar a nossa conversa, vou explicar o filme para quem ainda não conhece. Que Horas Ela Volta conta a história de Val, interpretada por Regina Casé, uma empregada doméstica nordestina que trabalha há mais de 10 anos na casa de uma família rica em São Paulo. No dia a dia, ela cuida da casa e do filho dos patrões, mas vive em uma relação marcada por desigualdade. Existem regras silenciosas. Ela não pode usar a piscina, faz as refeições separadamente e ocupa um quarto mais simples, mesmo sendo tratada como, entre aspas, quase da família. A história começa a mudar quando a sua filha, Jéssica, que morava em Recife, vai para São Paulo prestar vestibular e passa a viver com a mãe. Só que, diferente da Val, a Jéssica não aceita essas regras. Ela questiona, ocupa espaços da casa e acaba gerando desconforto, principalmente por disputar o mesmo vestibular que o filho dos patrões. O filme usa essa convivência para mostrar, de forma simples e direta, as diferenças sociais no Brasil. A piscina, por exemplo, vira um símbolo dessa divisão, quem pode e quem não pode usar. Além disso, o filme mostra como essas desigualdades são naturalizadas no cotidiano. A Val se adaptou a esse sistema ao longo dos anos, mas a presença da filha faz com que ela comece a enxergar essa realidade de outra forma. No fim, o filme não traz uma resposta pronta, mas evidencia esse choque entre classes sociais e como isso impacta relações, trabalho e o próprio sentimento de pertencimento. Entrando agora no tema central, que é a desigualdade social, o filme mostra isso de forma muito concreta dentro da casa. Mas o mais interessante é que essa desigualdade não aparece de forma explícita ou violenta. Ela aparece como rotina. E isso é interessante porque o filme mostra uma desigualdade naturalizada. A Val não é proibida formalmente de nada, mas ela entende pela convivência onde pode ou não pode estar. E isso se conecta muito com o que a gente vê nos dados do Brasil. Exatamente. Quando a gente olha dados recentes do IBGE, vemos que a desigualdade voltou a crescer em 2025. Mesmo com o aumento da renda média, os ganhos foram muito maiores para os mais ricos do que para os mais pobres. A renda dos 10% mais ricos cresceu 8,7%, enquanto a dos 10% mais pobres aumentou quase 3,1%. Isso fez o índice de Gini subir, indicando maior concentração de renda. Além disso, os 10% mais ricos ganham mais, em média 13,8 vezes mais do que os 40% mais pobres. Ou seja, o crescimento econômico não foi distribuído de forma igual. Mas o ponto mais importante não é só o número, é o que ele representa. Uma concentração cada vez maior de oportunidades e recursos. E quando a gente traz isso para o filme, fica muito claro. A casa da família funciona como uma representação dessa desigualdade. Quem ocupa os espaços de cima tem mais liberdade, e quem está embaixo tem menos. Isso também aparece em uma reportagem do programa Fantástico, que mostra como a desigualdade é uma marca da cidade de São Paulo. Na reportagem, mostra que bairros ricos têm muito mais acesso a serviços, cultura, saúde e qualidade de vida do que regiões periféricas. Em alguns casos, a diferença na expectativa de vida entre bairros pode ser de vários anos. Ou seja, não é só uma desigualdade de renda, é territorial, social e estrutural. E isso conecta diretamente com o filme. A Val mora na mesma casa que os patrões, mas não vive a mesma realidade. Existe uma proximidade física, mas um distanciamento social enorme. Isso nos leva ao tema do trabalho doméstico. No filme, ele não aparece só como profissão, mas como uma relação social complexa. A Val participa da vida da família, cria o filho dos patrões, mas não tem o mesmo status dentro daquela estrutura. E isso reflete uma realidade do Brasil.
Segundo dados do Ministério de Trabalho e Emprego, mais de 90% dos trabalhadores domésticos no país são mulheres, a maioria negras. Além disso, muitas ainda enfrentam baixos salários, informalidade e falta de direitos garantidos. Mesmo com avanços como a chamada PEC das domésticas criada em 2013, ainda existe dificuldades na aplicação desses direitos. E o filme mostra isso quando a Val é tratada como da família, mas com limites invisíveis bem definidos. Isso mesmo, Andrei. Agora, trazendo a Jéssica, entramos no tema de educação e mobilidade social. Ela representa uma mudança de mentalidade. Ela não aceita simplesmente o lugar dela. E isso se conecta com dados recentes sobre educação. Segundo a CNN Brasil, apenas cerca de 25% dos jovens entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. Ou seja, a universidade ainda não é um espaço acessível para todos. Muitos jovens ficam de fora por questões financeiras, necessidade de trabalhar cedo ou falta de acesso a uma educação básica de qualidade. Por outro lado, a Agência Brasil mostra que estudantes de escolas públicas estão aumentando sua presença nas universidades. Isso indica que políticas de inclusão têm gerado avanços, mesmo que ainda insuficientes. E o Instituto Unibanco reforça que o acesso ao ensino superior ainda depende muito da condição social do estudante. Então, quando a gente conecta tudo isso com o filme, a Jéssica não é só uma personagem. Ela representa uma exceção dentro de um sistema ainda desigual. E isso gera também um conflito geracional. A Val representa uma geração que aprendeu a se adaptar, enquanto a Jéssica representa uma geração que começa a questionar. Então, quando a gente junta o filme com os dados do IBGE, Ministério do Trabalho e reportagens sobre a educação, a gente percebe que não estamos falando só de ficção. Estamos falando de uma estrutura social que se repete em diferentes níveis, dentro de casa, na cidade e nas oportunidades. E o cinema ajuda justamente nisso. Ele transforma dados e estatísticas em experiências humanas, permitindo uma compreensão mais sensível da realidade. E para quem se interessou no tema principal do debate, sobre a desigualdade social, você pode assistir também o filme Parasita, de 2019, que aborda as desigualdades entre classes sociais de forma crítica e simbólica. E Histórias Cruzadas, de 2011, que discute relações de trabalho domésticos e desigualdade racial e social. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Esse foi o videocast produzido por Amanda Deschamps, Andrei Felipe Intur e Daiane de Ramos, acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, na disciplina de narrativa transmídia e storytelling para jornalismo no primeiro semestre de 2026. Até a próxima!